Olá, amigos do canal Crescer na Fé. Mais uma vez nos encontramos aqui para mais um vídeo, não é? Você que já nos conhece, que acompanha os nossos conteúdos, nós convidamos você a compartilhar, a deixar o seu like, enfim, você ajudar também a propagar a palavra de Deus. Se você está passando por aqui, quer conhecer um pouco os nossos conteúdos, participe conosco, deixe seu comentário, se inscreva no canal e vamos juntos crescer aí na fé, através do conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós queremos propor a você uma reflexão também sobre essa carta católica, não é? Temos algumas cartas católicas e das quais nós falaremos hoje da carta de São Tiago, uma carta também muito interessante, vibrante e que nós queremos que nós possamos conhecer um pouco mais e que ela nos ajude a viver melhor a nossa fé. Fique conosco e vamos juntos crescer na fé. Bem, amigos aqui do programa Crescer na Fé, nós vamos, como dissemos, falar um pouquinho sobre a carta de São Tiago. Carta de São Tiago, que é categorizada, né? Ela entra na categoria de carta católica, e que nós vamos tirar algumas lições a respeito dela, ou conhecê-la um pouco melhor. Mas, para tanto, nós queremos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entendermos um pouco melhor e que o nosso coração esteja preparado, não é, receptivo, para que esta palavra encontre espaço no nosso coração e possa produzir os seus frutos e conduzir-nos a uma fé operosa. E assim nós, mais uma vez, pedimos a graça e o auxílio do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, queridos amigos do programa Crescer na Fé. A carta de São Tiago, como dissemos, ela também faz parte dessa categoria que chamamos carta católica. E por que isso? Porque uma carta é católica porque não está dirigida a uma comunidade em específico. Católico significa universal. Então ela é escrita para diversas comunidades, ou diversas pessoas, ou ao grupo de cristãos em geral, não é? E nós já vemos isso, logo vamos ver no início da carta, ele já vai nos falar também a respeito disso. Mas, tratando um pouquinho de alguns aspectos dessa sua autoria, como nós comentamos sobre outros livros também, a carta é atribuída a Tiago. E no Evangelho nós temos relatados pelo menos dois Tiago, não é? Tiago, irmão do Senhor, e Tiago, filho de Alfeu. E quando nós olhamos para essa carta, nós percebemos que um Tiago, pelo menos Tiago, irmão do Senhor, ele já fora martirizado. Atos vai falar isso para nós, não é? Quando os discípulos do Senhor eram perseguidos e Tiago sofre o martírio. Então sobraria para nós identificarmos como Tiago, então, filho de Alfeu. Mas mesmo isso nós não temos condições de afirmar, ainda porque muitas vezes os autores dos livros sagrados eram nominados
embora não tenham sido exatamente eles que tenham escrito, mas um discípulo ou alguém que tenha conhecido o seu ensinamento e tenha colocado por escrito para nos deixar aí este legado, tá certo? Com relação à época desse escrito, nós teríamos duas possibilidades. Lá pelo ano 62, portanto, a carta de Tiago seria mais ou menos contemporânea, inclusive alguma teologia paulina, porque Paulo vai ainda atuar neste período, né? Antes de sua morte aí em Roma. Ou então no ano 70, entre 70 e 80, portanto, a carta de Tiago, de São Tiago, ela seria posterior a essa teologia paulina e aos escritos paulinos. E por que que nós fazemos um pouco essa distinção? Porque esta carta, normalmente, o que nos chama a atenção é que, para muitos, ela trata de um tema, de uma certa forma, contrária aí à questão paulina a respeito da salvação. Somos salvos pela fé ou somos salvos pelas obras? Não é? Talvez você até já tenha também se debruçado sobre isso, ouvido alguma coisa a respeito, e nós vamos poder perceber que se essa questão foi deixada pela comunidade, alguma intenção ou importância isso tem para nós, não é? Então, isso vale a pena a gente também se ater. Mas, então, essa carta de Tiago, nós vamos ver logo no seu primeiro capítulo a destinação dela. Diz assim para nós o texto sagrado, no seu capítulo 1, no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Então a carta, na verdade, ela começa sendo destinada às 12 tribos da diáspora, ou seja, todos aqueles que estão fora do território de Israel. E quando ele, de uma certa maneira, já nos apresenta essa destinação, nós podemos mais ou menos identificar que ambiente essa carta, ela então é redigida. Ela é redigida para um ambiente judaico-cristão, não é? O que isso quer dizer? Que a carta de Tiago, ela preserva em sua estrutura a alguns assuntos, ou pelo menos alguma interpretação de valores ou tradições que são importantes para o povo judeu. Portanto, ele quer, mais do que outras coisas, preservar essa tradição recebida aí dos nossos primeiros pais, não é? Então, a carta de Tiago, ela se estrutura desta forma. Também, na verdade, alguns comentadores vão trazer para nós que esta carta, na verdade, poderia ser conhecida até como propriamente uma homilia, não é? Teríamos aí uma homilia que vai falar de alguns temas importantes, de alguns temas que vão tocar a vida de cada um de nós. Então ele surge muito mais como um sábio judeu que recolhe as máximas que Jesus também ensina, e ele então nos apresenta sobre essa mesma estrutura que os antigos sábios judeus preservavam, só que agora ele o fará a partir do que ele conhece a respeito de Jesus Cristo, não é? Por isso que muitas vezes esta carta ela vai se parecer muito com o estilo de escrita e da forma como que é apresentada ao Evangelho de São Mateus, um evangelho também bastante alinhado, né, melhor dizendo, aí as tradições, a fé de Israel, a fé judaica, aos seus valores fundamentais e citações
do Antigo Testamento, no caso do Evangelho. Então, a carta de Tiago, ela segue esta um pouco essa característica, não é? Por isso se diz também que é uma carta que guarda muitas vezes, né, as ideias primeiras aí a respeito desse conceito da fé cristã que nasce necessariamente aí num mundo judaico. Então seria também o resgate, o resumo de alguém que se debruça sobre os valores judaicos, mas agora com esse olhar cristão a respeito desses valores. E alguns temas são fundamentais. Vamos a eles para a gente poder comentar e perceber essa realidade dentro da carta, não é? A primeira coisa que a carta nos traz, por exemplo, é a respeito da paciência nas provações. Ele vai dizer que Deus nos prova, Deus não nos tenta, mas Deus vai nos provar ou permitir as provações para que isso redunde em melhor graça para nós. E se nós olharmos um pouco para o Primeiro Testamento, nós vamos ver que um texto também bastante ligado a isso é do livro do Eclesiástico, a respeito da paciência, lá no seu capítulo 2, quando vai nos dizer para nós que quando entrarmos para o serviço de Deus, ou se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Sofre as demoras de Deus, sofre com paciência, não é? Porque assim como o ouro e a prata são purificados no cadinho da humilhação, assim também são provados os homens de Deus. Veja, então ele pega esse tema, esse texto também caro para os seus irmãos de fé, da tradição, e ele então vai trazer para este ambiente cristão, para dizer para nós que, evidentemente, a provação, ela vai fazer parte da nossa vida, tá certo? Além de algo bastante ligado também à aprovação, e para nos esclarecer e fazer uma diferenciação, ele vai falar também que uma coisa é a aprovação, outra coisa é a tentação. Deus, ele vai dizer, não tenta ninguém, não é? Somos tentados pela nossa própria concupiscência. E ele vai trazer algo interessante, que é a metodologia, a gênese do pecado. Ou seja, a tentação, ela acontece, até pela nossa própria condição. Agora, da tentação até a consumação do pecado, existe um tempo que ele vai mais ou menos dizer, né, de uma certa forma, de uma gestação. Então, o pecado nunca ele vai acontecer de uma hora para outra. Primeiro ele é pensado, depois ele é desejado no coração e depois ele é executado na prática. Então, veja, ele vai nos mostrar qual é a forma pela qual o pecado se concretiza na nossa vida. Então, a tentação, ela aparece. Se eu aceito a tentação, eu vou dando cada vez mais conformação ao pecado até ele se consumar. Se a tentação acontece e ela já é rechaçada, o pecado, então, ele não vai acontecer. Veja como é, na verdade, como se a gente estivesse diante de um ensinamento de alguém que já experimentou, de alguém mais velho, um irmão mais velho, que vai nos dando aí o segredo da vida. Então, alguém que já experimentou isso. Por isso, essa carta, ela muitas vezes também tem esse cunho de uma homilia, de alguém que vai nos ajudando na prática a viver nessas realidades sem perder a essência daquilo que nós já recebemos de nossos antepassados. Então veja como essa carta, mesmo no ambiente cristão, ela tem bastante ligação com a estrutura dos valores judaicos que até então, evidentemente, eram considerados.
Depois ele vai falar de uma coisa muito interessante também, muito próprio de Tiago, desta carta. Ele vai falar a respeito do poder maléfico que a língua pode ter se não tivermos condições ou capacidade de refreá-la. E ele usa de um exemplo muito interessante. Ele vai usar a imagem dos grandes navios. O navio é enorme, não é? Na sua construção, ele vai enfrentar os mares bravios, vai enfrentar as ondas, mas quem determina a sua direção, quem o controla, na verdade, não é? É lá o leme, uma coisa pequena, não é isso? E ele vai então fazer essa comparação com o nosso ser, ou o nosso corpo. A língua é um dos menores dos membros, porém, ela pode governar toda a nossa vida, toda a nossa convivência. Então, aquele que controla a língua consegue controlar a sua vida. Então, uma metáfora muito interessante, não é? Aquele que consegue frear a sua língua, ele consegue frear também todas aquelas coisas que, na verdade, podem ser maléficas à nossa própria existência e à nossa, evidentemente, vivência cristã, dessa fé que nós estamos abraçando. Um outro tema importante também nesta carta que ele vai nos falar é a respeito da misericórdia, lá no seu capítulo 2, não é? Ele vai nos falar que a verdadeira religião, por exemplo, é amparar o órfão, amparar a viúva. E veja, um tema muito interessante, porque a trilogia social judaica ela se assentava sobre esses 3 pilares, né? O órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, esses 3 personagens, ou essas 3 categorias de pessoas, deviam ser muito protegidas dentro do contexto judaico. Por quê? Porque é aí que se exerce a misericórdia. E da onde vem isso também? É porque, evidentemente, esse povo de Deus passou por inúmeros sofrimentos. Então, ele se assemelha a essa categoria de pessoas. E uma vez que eu fui vítima, ou o povo foi vítima disso, há de se esperar que ele também possa ter misericórdia com aqueles que vivem essa mesma condição, porque é uma questão até lógica, não é? Eu sei o que o outro passou, eu sei o que o outro sofreu, então é preciso ter misericórdia, complacência. Por isso que ele vai dizer que a verdadeira religião é amparar o órfão, amparar a viúva. Então, veja, é uma carta que vem nos chamar a atenção para valores fundamentais dos quais nós não podemos nos distanciar e que está evidentemente no coração daquilo que é valor para o mundo judaico. Depois ele fala da eficácia da oração. Ele vai dizer que se alguém precisa de sabedoria, por exemplo, tem que pedir a Deus, mas peça com fé, não a fim de satisfazer o próprio desejo, mas a oração deve buscar uma identificação com Deus e, acima de tudo, uma obediência, conseguir as graças de Deus que nos sejam necessárias para a nossa própria salvação, para a nossa própria vida, cada vez mais em Deus. Então esse é o objetivo, a importância da oração. E peça com fé, vai dizer isso, vai dizer a carta, não é? Não como aquele que inconstante, e ele vai usar o exemplo da folha, não é? Que o vento leva para qualquer lado. Então, aquele que reza tem que fincar, evidentemente, a sua fé ou o seu pé, vamos dizer assim, na vontade de Deus e não titubear e não ser inconstante na vida de oração. Veja como ele vai tratando de temas que são próprios do dia a dia, da nossa vida, e que são importantes
E isso, se nós olharmos lá para o Primeiro Testamento ou para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que esses temas estão muito presentes. Por isso que esta carta ele vai identificar como uma carta escrita nesse ambiente propriamente judaico-cristão. E dois temas também orientam todo esse contexto da carta, que é a exaltação dos pobres e a advertência aos ricos. E quando olhamos esse primeiro capítulo, que vai do capítulo 1, de 9 a 11, se nós olharmos esse relato da carta, da primeira carta de Tiago, nós vamos perceber isto, né? Glorie-se o irmão de humilde condição na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor, logo seca a erva e a sua flor cai, e desaparece a beleza do seu viço. Eis como acabará por perecer o rico no meio de seus negócios. Ou seja, se nós olharmos essa afirmação da carta e fizermos um paralelo dela, inclusive com o próprio Evangelho de São Mateus, nós vamos perceber que isso também está presente no famoso e célebre texto do Sermão da Montanha. Não é? O Sermão da Montanha vai trazer também essa condição ou essa advertência, não é isso? Felizes os pobres, porque serão chamados filhos de Deus, porque alcançarão o reino de Deus, não é? E as bem-aventuranças, nós vamos ver a advertência aos ricos, tanto em Mateus como em Lucas. Isso, evidentemente, não é nenhuma excludente, mas é uma advertência para aqueles que não entenderam ainda aonde está radicada agora a nossa grande herança e o grande valor, não é? E por fim, o grande tema para coroar a carta, ele vai dizer para nós que na questão dessa necessária coerência entre fé e obras. No célebre texto, onde ele vai dizer: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, uma fé que não resulte em obras é uma fé estéril. E é exatamente por isso que muitas vezes esta carta foi colocada como oposto ao que Paulo prega nas suas cartas a respeito da fé, da salvação que se radica na fé e não pelas obras. Mas é interessante percebermos que a abordagem dos dois conteúdos, na verdade, não se contrapõem, porque Tiago fala de um comportamento moral, ou seja, como devemos nos comportar. Paulo, ao seu tempo, quando ele vai falar dessa questão das obras em detrimento da fé, ele se refere muito mais a uma questão ligada a questão da circuncisão, por exemplo. Se eu não for circuncidado, por exemplo, eu não pertenço, e é isso que o povo de Israel prezava. Então, Paulo está querendo dizer nas suas cartas que não são essas garantias que me levarão à salvação. A salvação está radicada na pessoa de Jesus, a adesão a Jesus. As obras eu tenho que fazer como consequência, mas é exatamente isso também que Tiago fala. Se verdadeiramente eu tenho fé, eu abracei a fé, eu não posso deixar de produzir as obras. As obras terão que ser consequência disso, mas não são elas necessariamente que vai me conduzir à salvação. Para Tiago, as obras são um testemunho de que eu já vivo essa fé operosa. Portanto, aqui, quando nós olhamos, a igreja, então, ela aceita tanto a epístola de Tiago quanto o equilíbrio dialético de Paulo entre fé e obras, e nos mostra a riqueza pela qual nós entramos dentro desse universo que é a comunidade cristã, que preservou todos os elementos necessários
para uma melhor compreensão e, consequentemente, uma melhor vivência dessa mesma fé, que une tanto um quanto o outro. Então, que a carta de São Tiago possa também nos ajudar a resgatar a nossa essência da fé e que essa fé, na verdade, seja manifesta também pelas nossas obras. Que você tenha uma boa leitura e que você possa também, através dessa carta de São Tiago, crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.